Juízes, capítulo 8, versículo 4. A partir de agora é só Bíblia. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Diga para memorizar. Já cansados, mas ainda perseguindo. Agora Isaías 40, 29. Vamos lá para Isaías, depois a gente senta e eu prego 20 minutos para você sair daqui abençoado. Isaías capítulo 40, versículo quanto? Vamos lá. Dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E você diz amém, toma o seu lugar de assento. Meus queridos, a história de Gideão, ela traz algumas revelações para nós. Só a título de informação, Gideão foi um dos 14 juízes de Israel. Ele foi o 5º juiz depois de Débora. A época dos juízes, pastor Fabinho, foi a época pós-Josué. Eu tive, vereador, questionando por que é que Josué, pastor Emiliano, não preparou um substituto para ele, como Moisés treinou ele. Josué não treinou ninguém. Será que é porque Josué era egoísta, não tinha visão de passar o bastão? Depois eu entendi que não era nada disso. Josué não treinou sucessores porque o povo entraria na terra prometida no seu ministério, e quem reinaria de forma teocrática entre a nação era Deus, através de preceitos da lei, do trabalho dos sacerdotes e dos profetas. Por isso que Josué não treina sucessores. Josué morreu. Os anciãos que cooperaram com o ministério de Josué continuaram ensinando, só que também morreram. A nova geração que chega não quer saber das histórias de Moisés, nem de Josué, nem tampouco da história dos anciãos. E veio uma época de decadência e de crise em Israel, mesmo já estando dentro da terra prometida, por causa do pecado e da desobediência. E o texto, irmãos, os textos que falam do juízo vão nos dizer que foi uma época de 360 anos, desde o primeiro juiz chamado Otoniel, até o último juiz chamado Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote. Começou no ano 1390, a época dos juízes, e o calendário era de trás para frente, terminou na época 1030, com o último juiz chamado Samuel. E é interessante que toda vez que o povo clamava e se arrependia, Deus estava disponível. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui e para quem está ouvindo em casa. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas e ouve oração. Eu nunca vi Deus não renovar um coração quebrantado e arrependido. Eu nunca vi Deus deixar de restaurar quem se quebra na sua presença e se joga aos seus pés. Agora, o que eu acho interessante, vou dizer aqui de público e dizer para os internautas, que Deus escolhe pessoas que nós nunca escolheríamos para a sua obra. Eu passei mais de 20 anos, mas a minha esposa cuidando de igreja. Na verdade, comecei a cuidar de igreja quando era solteiro. Deus me treinou no campo missionário 3 anos e meio. Eu escolhi muito obreiro para a obra, mas eu escolhia aqueles que preenchiam um requisito. Porque para ser um obreiro e fazer parte do ministério, tem que ter alguns requisitos. A Bíblia diz, aqui no capítulo 1 de Atos, que quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão reunidos, e eles dizem, nós precisamos de um substituto para o lugar de Judas. Aí apresentaram 2 homens, olha o critério que eles usaram. O Pedro disse assim, nós precisamos apresentar para o colégio apostólico um sucessor para Judas. Só que esse sucessor precisa ter estado conosco desde o batismo de Jesus nas águas do Jordão, e tem que ainda estar conosco até hoje, após a ressurreição de Jesus. Aí apresenta.
Querido, eles disseram assim: Deus que conhece o coração do homem, diga-nos qual dos dois o Senhor tem escolhido para ocupar o lugar de Judas. Aí Deus disse: Matias. Então há sempre um requisito ministerial, isso é uma coisa normal dentro da obra de Deus. Agora, Deus escolhe gente que a gente talvez nunca escolheríamos para a obra dele. Deus vai levantar, pastor Flávio Lira, esse juiz chamado Gideão, em uma época em que Gideão está vivendo uma crise existencial. Vou provar para vocês. Você sabe aquela fase da vida que você está improvisando? Deixa eu explicar como é que se improvisa. Eu sou um pai de família e eu já tive que morar com a minha esposa e meus 2 filhos numa kitnetzinha só com uma pecinha. Isso é improvisar. Eu sei que você já improvisou. Sabe o que é improvisar? É você ter 10 pessoas para dar de comer e a comida só dá para 5. Mas você consegue improvisar porque você tem habilidades e você tem a bênção de Deus sobre você. O que era que Gideão estava improvisando? A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar onde se confeccionava o suco e o vinho. Não era lugar adequado para se malhar trigo. O trigo tinha que ter espaço para jogar para cima, separar a palha do grão. Mas por que ele não ia para um lugar público? Porque os midianitas e os amalequitas e alguns do Oriente vinham e roubavam comida. Ele está improvisando, e Deus, como faz escolha que nós não fazemos, Deus manda um anjo e diz: desce lá e vai lá na tribo de Manassés, que é uma das menores de Israel, e vai na família de Joás. E tem um moço chamado Gideão que está vivendo em crise. Chega para ele, anjo, e diz para ele que ele vai ser levantado por mim para livrar Israel da mão dos midianitas. O anjo chegou e olhou para Gideão malhando trigo no lagar, improvisando a vida, e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia, Deus. Gente, eu vou ser sincero, se eu ouvisse um anjo falar um negócio desse para mim, varão, aí vem Deus, o profeta, eu já vou. Imagina um anjo de vestes resplandecentes chegar para mim e dizer: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele estava tão ruim com o seu relacionamento com Deus e consigo mesmo, que quando o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele diz: comigo? Como é que o Senhor é comigo e está acontecendo o que está acontecendo? Isso é crise existencial. Você não consegue aceitar o momento, porque nenhum de nós, irmãos, temos estrutura suficiente para aguentarmos todo tipo de prova. É por isso que hoje existe tanta terapia emocional. Os consultórios de psicologia estão cheios. Por quê? Porque as doenças psicossomáticas têm judiado da humanidade devido às adversidades, às lutas. Eu estive no consultório de uma médica essa semana e ela disse: realmente, por causa da pandemia, as doenças emocionais se desencadearam de forma absurda. E às vezes a gente quer espiritualizar tudo isso e achar até que é demônios. Meu irmão, você é ser humano. Eu tive início de depressão uma vez, foi no tempo que eu estava mais crente. Eu vivia nos montes orando, jejuando. Na época que eu pastoreava a Deus é Amor, era um tempo de muita oração e de muito jejum, que eu andava de joelho. Eu sei o que é pregar com depressão, eu sei o que é dirigir com depressão, mas uma coisa eu sei: há um Deus que cuida de nós nos momentos mais escuros da nossa vida. Deus vai curar crises emocionais aqui nessa noite. Você vai sair daqui de cabeça erguida, dando glória a Deus e falando língua e dizendo: Deus, eu estou aqui, pode me usar. Se você acredita, vai jogando a mão para cima, vai adorando, porque Deus está neste lugar. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Comigo? Comigo mesmo não. Deus está com o pastor Flávio Lira, comigo não.
O anjo sorriu para ele e disse: vai nesta tua força. Que força o cara tinha, Fabinho? Como é que o cara que está em crise tem força? Quando eu estava com depressão, eu queria só ficar deitado e comendo. E se der bobeira, ainda chorando. Que força o camarada tem? Deus entende você melhor do que você imagina. Ele está dizendo para Deus: mas o Senhor é comigo. Como é que o Senhor é comigo se todo esse mal está acontecendo comigo? No lugar do anjo retrucar, o anjo diz para ele: vai nessa tua força. Eu vou fazer você entender as palavras do anjo. O anjo está dizendo: Gideão, quem escolheu você foi o céu. Independente da sua força, independente desse estado emocional, quem escolheu você foi o céu. Você vai nessa tua força e vai livrar Israel das mãos dos midianitas, te diz o Senhor. Gideão se animou e disse: então tá bom, anjo, porque eu duvido Deus falar para o camarada não ser renovado. Eu duvido Deus falar para o crítico ficar vivo. Eu duvido Deus falar para as suas forças não serem renovadas. Gideão disse: está certo, então faz o seguinte. Olha como as coisas mudam quando Deus fala. Gideão disse: espera um pouquinho que eu vou buscar comida para você. O anjo disse: vá, porque Deus trabalha esperando a sua manifestação. Deus não força, Deus levanta, Deus orienta e Deus espera você mudar de atitude. Se você quiser mudar e disser nessa noite: Deus, eu estou num congresso de missão, se o Senhor quiser usar alguém, use, mas eu estou aqui para o Senhor usar. Eu sou o Isaías de Deus aqui nessa noite. Gideão vai lá, mata um cabrito rapidinho. Tem coisa que você tem que fazer com pressa. Deixa de demorar, tem coisa que tem pressa. Ele prepara uma comida para o anjo e ele volta rapidamente, coloca numa bacia. O anjo disse: não. Vou precisar de uma água aqui. Coloque aqui nessa pedra. Primeiro altar de Gideão. O anjo que mandou ele construir. Coloca aqui na pedra. Quando colocou na pedra, o anjo tocou com a ponta do cajado e subiu na fumaça. Aí Gideão gritou e disse: ai, Senhor meu, Deus vai me matar porque eu vi o anjo do Senhor. O texto diz que o anjo voltou na hora e disse: Deus vai matar você. Não, se Deus quisesse lhe matar, já tinha lhe matado quando você estava murmurando. Gideão disse: não quero não. Gideão disse: você é o anjo de Deus mesmo? Sou. Você pode fazer quantas provas quiser que Deus vai mostrar que Ele é Deus e tem chamada com você. Gideão disse: então tá bom, se você é o anjo de Deus, eu quero uma prova, faça. Qual é a prova, Gideão? O anjo disse para ele, disse: eu vou pegar um velo de lã, botar num cajado, vou botar aqui no meio do tempo, e eu quero que esse velo de lã esteja molhado amanhã e tudo em volta esteja seco. O anjo disse: vá dormir, bota o velo de lã. Foi Gideão e dormiu. O anjo disse: não chova em lugar nenhum, só no velo. Gideão amanheceu o dia, depois de uma noite de sono, perturbada, pensando o que é que ia acontecer. Quando ele chegou lá, que olhou, a terra bem sequinha. Ele foi bem devagarinho. Tem coisa que você vai desconfiar, mas depois você vai se alegrar e vai dizer: realmente Deus estava no negócio. Gideão, quando pega o velho de lã, molhadinho, dá para encher um balde d'água. Aleluia! Agora, quando o camarada está em crise, é preciso que Deus trate ele. Ele olhou para o anjo e disse: mas eu tenho outra prova. O anjo disse: faça. Gideão disse: eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou botar o mesmo velho de lã. Eu quero que o velho de lã esteja seco e toda a terra molhada. Gideão disse: vá dormir. Ou seja, o anjo disse: vá dormir. Ele foi dormir. Quando amanheceu o dia, que foi saindo na calçada, a reverenda Fátima, está cheio de água. Aleluia. Está tudo molhado. Ele já foi levantando. Se ele fosse nordestino, ele ia levantando assim a perna da calça. Aleluia. Aleluia.
Quando ele chega lá no velho, o velho sequinho. Aí Deus quebrou ele, disse: ai, Senhor, meu Deus, meu, realmente é o Senhor. O anjo disse: agora vai ser diferente. Agora quem vai dar as ordens sou eu, ordem de Deus para você. Ele já estava preparado, Deus tinha curado ele emocionalmente. Gente, as doenças emocionais, se não forem tratadas, elas matam. Mas Deus vai tratar você de dentro para fora, aqui nessa noite. Eu não sei porque Deus me deu essa mensagem. E eu não prego para a parede, não. Eu estou pregando para a gente que está aqui, e para a gente que está em casa, e para a gente que vai ouvir essa mensagem. Deus vai curar você de dentro para fora. A tristeza vai ter que saltar de alegria. Ah, eu estou crendo que Deus vai curar você de dentro para fora. Você crê, dê um glória. Rapaz, esse sonoplasta é bom, viu? Sabe subir o som na hora certa, hein? Ei, o anjo disse: a ordem de Deus agora, Gideão, para você é a seguinte. Primeiro, você sabe que seu pai tem 2 boi gordo e bonito? Tem, painho tem. Pois você vai pegar o boi menor, o segundo boi. Você sabe aquela estalta de Baal que seu pai tem? Sei. Ah, ali é tudo que ele tem, ele gosta. Você já viu que em frente à estátua tem um bosque de madeira, um jardim? Sei. O anjo disse: você vai primeiro derrubar a estátua. Segundo, vai cortar a madeira do bosque. E vai matar o segundo boi de 7 anos. E vai levar para o altar na penha. E vai oferecer o boi de 7 anos do seu pai em sacrifício suave e agradável a Deus. Gideão ficou impressionado. Mas eu vou derrubar, se ele fosse lá da Paraíba, eu vou derrubar a estátua de Painho. Vai. O senhor, olha, anjo, esse bosque aí é do povo aqui da região. Você vai cortar. Vou matar o boi do meu pai. Pai, todo dia pai alisa esse boi. Pai, passa até uma escova nesse boi. Mate. Eu vou dizer uma coisa aqui, profeta, que vai servir para quem está aqui no púlpito também. Deus vai envolver em algumas situações da obra que parece que vai gerar morte para você. Andere mandou candura. Gideão ficou impaciente. Mas como assim? Eu vou derrubar o altar do meu pai, matar o boi do meu pai, ainda que cortar o bosque desse povo. Só que tem um detalhe: o dono da obra tem responsabilidade com aquilo que ele manda. O dono da obra cuida dos detalhes da vida e da chamada de quem ele chama. Só que uma coisa, quem tem chamada precisa ter estratégia. Diga comigo: eu quero ser um missionário estrategista, porque senão eu morro. Estratégia. Qual foi a estratégia de Gideão? Ele ficou pensando: o que é que eu vou fazer? Aí Deus deu a ideia para ele: primeiro, não vá derrubar a estátua de dia, Gideão, senão eles apedrejam você. Tem coisa que você precisa esperar um momento. Deus dá o aval. Deus deu a ordem: passa. A menina quer casar, a moça solteira está doida para casar e fica preocupada. A minha esposa era solteira lá no interior. Todo profeta que chegava lá rodava e dizia: eis que o Senhor vai lhe levar nos 4 cantos do Brasil. Parecia até uma brincadeira. Aí um dia chegou eu lá, lindo e maravilhoso. Escrevi uma carta. Naquele tempo tinha WhatsApp, não escrevi uma carta. Eu fui de uma igreja arrochada, que não tinha negócio nem de namorar pegando na mão. E o tempinho bom, viu? Não tinha tanta safadeza como hoje. Meu irmão, eu vou usar aqui uma frase que o pastor Eliseu usa: crente não namora, crente casa. Porque se agarrar, peca. Isso aqui é carne. Carne não se alimenta. Carne se crucifica e se vence. É pesado, mas é realidade, meu irmão.
Gideão chamou os 10 homens que Deus lhe deu a direção. Tinha muita gente que trabalhava com o pai dele. Ele disse, eu quero só 10. Escolheu. Tem coisas que Deus seleciona. Nem todo mundo pode se envolver em alguma coisa da própria obra. Porque tem gente que atrapalha no lugar de somar. Os 10 de noite, na hora estratégica, foram lá, derrubaram o altar, cortaram o bosque rapidamente, sem fazer barulho. Como é que corta madeira sem fazer barulho, pastor? Isso é Deus na terra. A estratégia está sendo feita sem trazer perigo. Derrubaram o altar e não fizeram barulho. A estátua grandão, pá, e ninguém ouviu. Eu acho que Deus diz assim, derruba que eu tampo os ouvidos de quem está dormindo. Pode passar uma motosserra aí que ninguém vai ouvir, está todo mundo dormindo. E alguém ali dos 10 talvez murmurando, e se acordar, acorda nada. Papai do céu mandou. É muito bom você lidar com um crente corajoso, que não tem medo do diabo, que enfrenta o pecado debaixo do sangue de Jesus, que anda de cabeça erguida, que sabe para quem está trabalhando, que sabe quem chamou ele. Oh, coisa boa é você ter crente assim. Gideão derrubou o altar, ofereceu os sacrifícios para o boi do pai, queimou, cortou o bosque e foi dormir. Como assim, pastor? Foi dormir, descansar. A Bíblia diz, isso aqui é forte, eu sou obrigado a bater, vou começar por mim aqui. Às vezes eu sou tão covarde, que eu me levo, meu Deus me acorda para orar, eu oro deitado. Deus recebe oração deitado, recebe, mas às vezes a gente precisa melhorar, irmão. Estou certo ou estou errado? Eu digo, meu Deus, me ajude. Por quê? Porque essa carne quer que você fique deitado. Aleluia. Aleluia. Vai jejuar, dá uma fome. Vamos fazer um exame. Esses dias eu tive que fazer ficar quase 15 horas sem comer. Aí jejum a força. Quer jejuar não? Pois vai jejuar a força. Eu fico até com vergonha, viu? Ei, os homens da cidade, os adoradores de Baal se levantaram de madrugada para orar. Está no texto. Quando eles chegaram na estátua, a estátua estava no chão. Olharam o bosque que tinham cortado a lenha. E quando olharam no curral de Joás, o boi não estava lá, estava cheio de cinza lá no monte, porque tinha sido oferecido em sacrifício a Deus. Irmãos, os filhos das trevas são prudentes. Eu vou falar uma coisa aqui que é forte, ó. Olha uma pecinha aqui, que é muito útil, mas é destrutiva. Isso aqui engoliu a televisão. Isso aqui engoliu os jornais. Ninguém gosta de ler. Estou até com medo de vender o livro, que o povo não gosta mais de ler. Engoliu as rádios. Isso aqui? Ninguém compra mais, acabou-se. Os homens foram para cima de Joás e disseram, Joás! Primeiro, quem mandou Gideão derrubar o altar de Baal foi Deus. Meu irmão, é aqui onde eu quero dar uma injeção de ânimo em você. Deus chamou você, Deus posicionou você. Aqui tem gente que Deus posicionou num lugar que talvez você não queria estar. Mas é nesse lugar que Deus quer. Porque Deus é estrategista. Deus coloca um aqui, outro ali. A um Deus dá 1000, outro dá 100. A um Deus usa mais, outro usa menos. Mas você está dentro do projeto de Deus. O anjo chega de manhã. Ou seja, os homens chegam e dizem, Joás! Joás acordou meio atordoado. O que é que foi, gente? Derrubaram o altar de Baal. E nós inquirimos e descobrimos que foi seu filho Gideão. E nós queremos que você coloque ele para fora para a gente matar. Deus disse a Gideão que fizesse, ele fez, agora era com Deus. Obedeceu, como pregou o pastor Emiliano, vai ter livramento e proteção. Pode obedecer, ainda que Satanás se estremeça. Eu conheço um pastor, que ele foi pastorear uma igreja, eu conheço ele, estive pregando na igreja dele, pastor Felipe. E botaram ele para dirigir uma igreja de rico. E a rico com força. Eu acho que bom que tem dinheiro, né, para trabalhar. Ele disse que tinha uma família rica. Eu não vou dizer o nome da igreja, não dá nome aos bois, não, para não escandalizar. Aleluia. Disse que tinha um cara bonitão na igreja.
A igreja tinha uma mocidade grande, não tinha uma menina que o cara não tivesse namorado. Quem escapa? É Absalão. Não, era mais bonito ainda. Diz que Absalão perto dele era uma fichinha. Pastor, eu estou falando aqui em realidade esse fato. Ele disse, meu Deus, essa igreja nunca vai crescer, porque a pedra de tropeço está ali. O cara orava e jejuava muito. Ele disse, Deus, ou o Senhor me mata aqui, ou destrói o ninho de Satanás que está aqui. Chegou para ele e disse, ei, bonitão, das tapioca, namorador, que conversa é essa? Que não tem uma menina na igreja que você não pegou? Que coisa feia, rapaz, você não é crente não. Pastor, você está pensando que eu sou quem? Desviado, safado. Você está disciplinado hoje. Rapaz, o cabo ficou bravo. O cara, malhadão no caderno, disse, eu? Já sabe que vai passar fome, que nem eu, nem a família do pai aqui. Tá vendo aí a filha de Rairuca aí fora? Caminhonete. Ninguém vai dar mais dízimo na igreja. Ele disse, eu passo fome, mas Jesus arranca o mal pela raiz. Aleluia! Ainda tem gente de coragem que enfrenta o pecado. E foi um processo, mas Deus trabalhou na terra, porque quando tem alguém verdadeiro, Deus toma a frente. O pai de Gideão disse, como é que é a história? O senhor estava dormindo e não sabe, nós vamos contar para o senhor. Pois conte. Sabe o altar de Baal? Sei. Está derrubado, certo? O que mais? Sabe aquele bosque bonito que a gente agoa todos os dias, que cuida? Sei. Cortaram. E aí? Pegaram a madeira. E aí? Levaram para o monte. E aí? Pegaram aquele seu boi, que você alisa ele todo dia. Passa até perfume no boi. Mataram e ofereceram em sacrifício. O velho tremeu por dentro. Porque quando Deus faz, meu irmão, Deus dá estabilidade para quem Deus fez a promessa. Deus precisava livrar Gideão, porque Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus de promessa estava no negócio. Deus disse ao pai de Gideão, diga para eles que ninguém vai tocar no seu filho. Deus ainda revelou para o pai de Gideão. Diga para ele, se Baal é Deus, Baal peleje por ele mesmo, ninguém vai tocar no seu filho. Diga para ele, se alguém tocar no seu filho, vai morrer. Porque quando Deus dá a mensagem, a coragem chega junto. O Joás disse, olha aqui galera, vamos pegando o beco aqui de frente da minha casa, vão batendo em retirada, porque ninguém vai tocar no meu filho. Quem tocar no meu filho vai morrer, porque se Baal é Deus, então ele peleje. Acabou-se toda a bagunça em frente à casa de Gideão. Daqui a pouco Gideão acordou, o pai dele disse, meu filho, vamos tomar um café? Vem tomar um café mais painho. Uma mesa grande. Gideão ficou meio assim desconfiado, porque tem bênção que Deus dá que você vai ficar meio acanhado assim, ó. O pai de Gideão tratou ele bem. Disse, meu filho, vai fazer o que hoje? Aí ele contou para o pai a história de tudo que estava acontecendo, e o pai apoiou ele. Sabe o que aconteceu? Deus disse, Gideão, uma outra fase no seu ministério. Qual é, Deus? Eu quero que você toque a buzina e chame homens para formar um exército. Deus disse assim, um exército poderoso. Gideão subiu, tocou a buzina, e foi chegando gente, a buzina chamando. Gideão olhou, 32 mil homens. Gideão olhou assim e disse, eita, vou pastorear 32 mil. Ô igrejona grande que eu vou pastorear. Deus disse, tem gente, Gideão? Tem. Contou, eu contei, 32, pronto. Gideão, só tem um probleminha. Qual é? Tem covarde e medroso aí no meio. Diga que quem for covarde e medroso, voto. Gideão fez o teste. Disse, quem for covarde e medroso, voto. Voltou 22 mil. A igreja deu uma diminuída, viu? Ele disse, mas Deus, vocês sabem quantos midianitas eram? 135 mil. Para vencer com 32 mil estava pouco. Imagine só com 10 mil agora. Deus disse, Gideão, tem 10 mil? Tem, dá uma olhada direitinho. Gideão olhou e disse, olhei, ainda tem muita gente aí que não presta. Leve eles para tomar água. Fica olhando quem toma água igual um cão.
e o outro que toma diferente. Gideão fez isso, ficou num monte, sentado numa pedra olhando, desse lado 300, desse lado 9.700. Deus disse, manda os 9.700 embora, você vai vencer com os 300. Porque quem vai vencer por você sou eu. Se você vencer com muita gente, você vai dizer que é você. É eu quem vou dar vitória, mas vou usar você e esses poucos 300. Agora tem um detalhe. Gideão é ser humano. Gente, pode ser homem de Deus, está cheio do Espírito Santo, mas as crises existenciais vão bater na porta. Gideão tinha visto isso tudinho e ficou com medo de enfrentar os inimigos. Aí Deus, no capítulo 7 aqui de Juízes, eu quero ler só o versículo 10, diz assim: se ainda tu temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial dos midianitas. Gideão estava com medo de vencer com os 300. É ser humano, a estrutura emocional balançou. Deus disse, pegue um moço que tem com você. Agora, da outra vez para derrubar o altar, ele levou 10, agora Deus disse, leve só um. Porque tem coisa que é particularidade. Eu fui pregar numa igreja, era um culto à tarde, e eu olhei para um adolescente, uma jovenzinha que estava no culto, e Deus disse assim, diga para ela que eu tenho uma grande obra com ela, vou libertar ela, vou tratar dela, vou levantar ela, mas primeiro vou tirar alguém do ciclo de amizade dela. Essa menina ficou com tanto ódio de mim. Pastor metido. Deus vai tirar, sabe quem era a pessoa? A melhor amiga dela, a amiga que levou ela para ser prostituta, a amiga que ajeitava os esquemas, para ela era aquela menina, era tudo, ela foi inventou de ir no culto, mas a mãe foi só acompanhar, chegou lá, Deus pegou ela. Aí o que aconteceu? Deus trouxe a amiga dela de São Paulo, do dia para a noite, do Nordeste para São Paulo. Ela ficou sozinha, e a amiga abandonou, não deu mais nem notícia. E nesse momento Deus foi trabalhando, ela começou a ir visitar de novo a igreja, mas a mãe, o tempo passou, depois de 5 anos, eu fui num banco, numa agência bancária. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e disse, pastor Arinaldo, eu disse sim. Como a gente não consegue se lembrar de todo mundo, né? Muita gente, todo dia, eu chego num lugar, eu tenho até vergonha. O pai do Senhor, meu pastor. Eita, estava uma benção ali, minha filha disse, quem era, pai? Eu digo, não sei não, mas eu trato com educação. Eu digo, sim, você quem é? Ela disse, eu sou Tamira. Ela me contou a história de 5 anos atrás. Ela disse, lembra, pastor, assim, pastor, eu estou tão feliz, minha mãe está tão alegre, a minha família está tão feliz. Eu estou já dirigindo o grupo de louvor da igreja. Mas Deus tirou a amiga, do jeito que Deus falou, Deus ainda trabalha na terra. Gideão pega Purá, eu já vou encerrar. Vai caladinho, mais uma estratégia para vencer. Às vezes não precisa aparecer nem no cartaz. Às vezes para vencer, Deus lhe esconde. O texto diz que o Gideão foi mais o Purá, escondido. Esse moço chamado Purá só aparece o nome dele uma vez na Bíblia. Nunca mais apareceu o nome dele. Mas foi esse Purá que foi companheiro dele e foi com ele ao arraial. Quando eles chegaram lá, eles se esconderam, ficaram bem quietinhos. Gente, tem tempo para falar, mas tem tempo para ouvir. O Lira sabe, eu tenho um grupo de pastores lá, e eu sempre digo, irmãos, eu sou aluno da minha escola bíblica dominical, da minha igreja, certo? Por quê? Porque eu não preciso só ficar em pé para ensinar, eu preciso me assentar para ouvir, que eu também sou crente. Eu e o Flávio sempre conversa, que a gente sempre vai ouvir um ao outro, cooperar um com o outro, isso é normal. Os irmãos ficam às vezes impressionados, poxa pastor, o senhor veio me ouvir, segunda-feira eu fui ouvir um jovem pregador, fui lá, filmei ele. Por quê? Porque a coisa melhor do mundo é você estar no culto. Independente de quem vai pregar, você está no culto. O culto é para Deus. O culto é para Ele. O culto é para o Deus do céu. Fica Gideão e Purá escondido, pastor Flávio Lira. Daqui a pouco o povo do arraial, os 135 mil acordam. E eles começam a conversar, e vem um daqueles ali e diz assim, eu tive uma visão enquanto dormia. Os outros ficaram curiosos e falaram, qual foi a visão? Ele disse, eu tive um sonho, que era uma visão de Deus. Eu vi um pão de cevada, que passava aqui no arraial, e quando ele passava, parava na tenda do nosso capitão, derrubava a tenda e quebrava e destruía a tenda. O outro disse, não é pão coisa nenhuma, é a espada de Deus que está na mão de Gideão. Aí Gideão olhou para Purá e disse,
verdadeiramente, o Senhor agora nos deu esses inimigos nas minhas mãos. Gideão volta mais por A, pega os 300 homens e diz: tudo que eu fizer. Gente, o pastor Emiliano falou uma coisa aqui nas entrelinhas da mensagem. Quer ser abençoado no seu ministério? Seja obediente à sua liderança. Eu não saio sem meus pastores saber onde eu estou. Eu não saio. Porque quando eu era pastor de igreja, se o cabo saísse sem eu saber, eu pegava ele. Eu era muito bom para obreiro quando eu era presidente de igreja, mas também era muito cobrão. Eu cobrava. Foi para onde hoje, meu filho, que não veio no culto? Eu trabalhava assim, nunca tive medo de perder ninguém. O irmãozinho não veio no culto, estava onde? Foi jogar futebol onde que não veio no culto hoje? Mais ou menos assim. Por quê? Porque a gente está cuidando. E se a gente não cuidar, tem uma galera aí que se dispersa. Eu recebi um pregador numa igreja que eu estava pastoreando. Eu disse: o senhor congrega com a igreja? Não, não tem igreja não, minha igreja é Jesus. Diga aqui, nem prega. Não, meu irmão, itinerante tem que tomar ceia, tem que congregar, tem que dizimar. Nós temos o nosso grupo. Esse dia o pau pegou, Fábio. Porque tem uns obreiros lá que eu descobri que não devolve disso. Eu fui pregar numa festa de uma pastora, uma igreja bem maior que essas, muita gente, bem mais obreiro, o dobro de obreiro daqui. Quando eu fui subindo, a pastora já é bem velhinha, mesmo que uma mãe para mim chegou no meu ouvido e disse: meu filho, tá vendo esses obreiros todos lindos? Nenhum dizima. O senhor dá uma palavrinha sobre dízimo. Eu ia lá falar em dízimo em festa, irmãos. Eu estava com uma mensagem daquela para pregar. Mas Jesus foi tão bom que no meio da mensagem, Deus me fez entrar em Jacó. E eu me lembrei quando Jacó disse: de tudo que tu me der, eu dou o dízimo. Só precisou disso. A macaca pegou naquele dia. Porque Jesus cura por meio da palavra. Você sabe quem escandaliza a igreja? Pecado, maltrato, ignorância. Ensinamento bíblico nunca escandalizou e nunca vai escandalizar. Nunca vai escandalizar. Gideão disse para os 300: o que eu fizer vocês façam, porque vai funcionar. Não faça diferente de mim não, que não vai funcionar. Por quê? Porque a voz de Deus está com a liderança. Tem mensagem na minha igreja que eu congrego. Se eu pregar, não vai funcionar, porque é mensagem para o pastor da minha igreja pregar. Eu sou obreiro auxiliar, eu sei do meu lugar, eu sei como me colocar no meu lugar de auxiliar. Eu passo às vezes cultos e cultos sem ter oportunidade, mas estou lá, glória e aleluia. Vem enquanto os irmãos mandando foto, pastor, eu vi quando o senhor levantou. Gideão vai com os 300 e começa a batalha. E daqui a pouco eles vencem 120 mil. E eu vou encerrar a mensagem agora. Era 135 mil. Eles venceram 120. Tá bom não. O texto que fizemos leitura diz assim: Gideão passa o Jordão, mais os 300, cansados, mas ainda perseguindo. Esses dias eu ouvi um psicólogo dizer que a nossa psique guarda uma espécie de energia. A gente sabe que não é nada de energia. A gente sabe que é. Mas o psicólogo disse que a psicologia diz que a nossa psique, o nosso emocional, guarda uma energia que ela pode ser sacada quando você ou eu queremos sacá-las, porque temos um alvo. Por que o texto está dizendo aqui? Gideão passa o Jordão com os 300, cansado, mas ainda perseguindo os inimigos, porque tinha 15 mil ainda para vencer. Gideão está cansado e tem mais. Nem todas as pessoas lhe ajudam quando você precisa de uma mão amiga. Quer que eu lhe prove? Gideão chegou na cidade de Peniel, cidade israelita, e disse para o povo de Peniel, onde tinha uma torre famosa, disse: dá comida para mim e para os meus homens, que nós estamos cansados, mas tem 15 mil para a gente ainda vencer, que Deus disse que ia entregar todos na minha mão. Os homens de Peniel disse: como é que é a história? A gente não tem comida aqui para vagabundo não. Gideão disse: ah é? Pois eu vou vencer os 15 mil, vou voltar e vou derrubar essa torre, que era o cartão postal. Está na Bíblia.
vou derrubar a torre de vocês. Vai nada, você nem vai ganhar. Está pensando que todo mundo vai lhe apoiar? Não tem problema não. Se o céu apoiar você, continue fazendo. Continue dentro do propósito, porque quem chamou foi Ele. Gideão disse, não deram comida para nós em Peniel, vamos para outra cidade aqui. Ei, quem é o líder aqui da cidade? Sou eu. E você quem é? Sou Gideão. É o cara aí que é juiz? Sim, sou. Eu estou com esses 300 homens aí, perseguindo ainda os inimigos. Temos que vencer 15 mil ainda para a gente completar a vitória de Deus. E a gente precisa comer. Tem comida para vagabundo não. Você não está com a vitória na mão. Disseram isso. Tem gente que só lhe valoriza. Tem gente que só lhe valoriza se você tiver aparência. Se a vitória tiver na mão. Eu sei o que é isso, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhava num projeto do Banco do Brasil e eu entrei em uma prova. Deus usou um profeta, não sei o que é que aquele cara saiu de São Paulo para ir pregar na igreja que eu pastoreava e disse, Deus vai tirar essa ideia, vai tirar tudo. Não sei o que é que ele foi fazer aquilo lá. Deus fechou todas as portas para mim e essa ideia eu vendi para pagar umas dívidas, fui andar a pé. Eu via crente passar de carro por mim e virar para o outro lado dessa para não dar carona, e eu na parada do ônibus com a família. Eu aguentei cada coisa aqui, eu e minha família, depois que Deus me honrou. Aí o profeta sem vergonha, que virava as costas, não dava carona, chegava, o Senhor é contigo. Eu sei que é. Deus não está comigo só quando tiver bom não. Eu não sou pregador de evangelho barato e safado, não. A minha Bíblia diz no Salmo 34:19 que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de toda. O crente não precisa de teologia da prosperidade, precisa da teologia da cruz, porque a prosperidade vai alcançar você. Disseram para Gideão, não tem comida para você nem para os seus homens não. Gideão disse, tá bom, eu vou sair, vou vencer os 15 mil, porque Deus falou. Eu conheço o anjo de Deus, viu? Eu sei quem mandou eu perseguir os 15 mil que está faltando, eu vou vencer. Agora quando eu voltar, eu vou furar vocês de espinho. Vocês vão pagar preço, por quê? Porque Gideão estava vencendo uma guerra que ia beneficiar eles, que eles eram israelitas. Deus disse, você vai livrar todo Israel da mão dos midianitas. A bênção estava com ele e o povo não estava reconhecendo. Fica de pé, fica de pé. Eita, você não está às vezes reconhecendo a bênção de Deus que está com alguém para abençoar você. E isso tem feito com que as bênçãos de Deus sumam da sua vida. Agora, Isaías 40:29. Escute. O Senhor dá força ao cansado e renova as energias daquele que não tem nenhum vigor. Eu quero que você seja sincero com você e com Deus. Eu quero fazer uma oração aqui para encerrar minha participação por você que está cansado. Pastor, eu preciso que Deus me dê força. Eu quero orar por você aqui na frente. Aleluia. Não é vergonhoso não, irmão. Eu tenho um amigo meu que foi pregar numa grande igreja em Manaus, numa catedral só. Não dá nem para ver o final da igreja. E Deus disse para ele: a metade desse povo estão cansados pensando em desistir. E ele fez uma prova para ver se era Deus falando com ele. Se você que está cansado pensando em desistir de tanta luta, venha para frente. Foi a metade da igreja. Mas Deus renovou aquela metade que estava cansada. Está cansado? Está sem força para prosseguir? Está sentindo uma trava no meio da sua caminhada? É por você que eu quero orar nessa noite. Pastor Erinaldo, eu não consigo mais orar, eu não consigo. O senhor falou que hora de madrugada, eu orei muito de madrugada. Chega de saudosismo. O tempo é hoje. Deus quer dar força para você hoje. Faça assim, Jesus. Deus quer renovar suas forças hoje. Por quê? Porque tem conquistas para serem ainda alcançadas por você. Pastor, eu estou velho. A Bíblia diz aqui em Juízes 13, em Josué 13, que Deus apareceu a Josué já velho.
Josué tinha ganhado, pastor Felipe, já muita guerra. Deus apareceu a Josué no capítulo 13. No dia que eu li isso aqui, eu me encantei. Deus disse, Josué, você já está velho, hein? Desse jeito. Josué disse, estou. Deus disse, mas tem muita terra ainda para conquistar, mesmo velho. Deus não quer saber das suas impossibilidades, porque o Deus trabalha nas impossibilidades, dando capacidade a você. Tem mais alguém que está sem força e quer caminhar? Deus quer cura da depressão, é verdade. Bendito seja Deus, oh glória. Aonde está alguém que quer aceitar Jesus hoje ou se reconciliar? Meu Deus é forte. É uma noite de salvação para você. Jesus vai apagar o seu passado, vai escrever o seu nome no céu, no livro da vida e selar com o sangue dele. Tem alguém? Alguém para ele? Nós vamos orar por vocês que estão aqui. Vocês que estão aí forte, feliz. A vida tem fase. Está forte, está feliz. Desfrute do momento. Mas hoje é dia de nós interceder por eles aqui. É dia de intercessão por esses que estão aqui na frente, porque tem muita terra ainda para ser conquistada. Eu não sei se você entendeu a revelação dessa mensagem que eu preguei. Primeiro, Deus não chamou você porque você é o cara. Deus chamou você, irmão ou irmã, porque Deus tem algo com você. Aleluia. E por isso Deus vai usar você. Deus vai fazer o que precisar fazer para usar você. Feche os olhos de vocês, que nós queremos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que ministramos aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está. Pelos pastores desta igreja eu te louvo. Pelos amigos do ministério que estão na minha retaguarda. Eu oro por essas pessoas que foram sinceras, que foram humildes o suficiente, Deus, para vir aqui na frente do altar. Aqui não é um tribunal, Senhor. Não é um lugar de julgamento. É um lugar em que nós chamamos as pessoas para que a bênção profética da palavra alcance ela. Renova a tua serva. Renova o teu servo com graça, com força. Renova porque tem muita terra para conquistar. Tem muita coisa para fazer na obra. Renove aqui no púlpito da tua casa. Traga, meu Deus, a alegria da salvação ao coração que perdeu. Vai trazendo cura para a doença emocional. Oh Deus, eu preguei aqui que o Senhor vai curar de dentro para fora. Honre tua palavra, papai, porque a palavra é fiel, a palavra é inefável, é insofismável, é bendita, é maravilhosa. O Deus da palavra está na casa. O Deus que renova. Abraça esse grande hoje, Jesus. Abraça esse grande. Abraça esse grande. Abraça.